César Beccaria, num livro chamado Dos Delitos e das Penas, escrito no século XVIII, na época dos enciclopedistas e também na época em que vigoravam os governos absolutistas, escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas para mostrar a necessidade que havia de uma reforma na justiça, porque os juízes interpretavam as leis para além do conteúdo do texto. Eles criavam interpretações absurdas que contrariavam o corpo do texto e que muitas vezes iam além do que estava escrito ali. Então, isso prejudicava a sociedade como um todo, criava uma situação de injustiça, e aí Beccaria vai dizer, esse é o grande dogma que se estabelece no direito a partir de Beccaria, que é a necessidade do juiz interpretar a lei de acordo com o que está no texto, não para além do que está no texto, mas sim sempre tendo como parâmetro, como limite, aquilo que o texto permite. Isso representou uma revolução na época, porque os juízes não faziam isso e acabavam eles próprios exercendo um poder absolutista, assim como muitos reis da Europa. E Beccaria também diz o seguinte, que o juiz ele não herdou aquela lei de uma tradição doméstica, nem de nenhuma forma de direito consuetudinário. Ele herdou aquilo lá da sociedade viva, que escolheu, que se expressou através daquelas leis, no caso de uma sociedade baseada em leis. Então, aquelas leis são expressão da sociedade e deve-se respeitar a sociedade na hora de interpretá-las. Beccaria não é contra a interpretação. Quando ele é contra, é a exacerbação da interpretação para além do corpo do texto. Ele diz que é preciso interpretar, porque pior do que interpretar para além do que está escrito é a obscuridade. E ele diz também que a lei deve ser algo familiar para o cidadão, deve ser corriqueiro, o conhecimento da lei deve ser corriqueiro para o cidadão. De certa forma, se conseguiu isso atualmente, não de maneira completa, mas atualmente se conseguiu isso, porque o cidadão hoje ele sabe o que é o artigo 142 da Constituição, ele tem a noção do que seja censura,